em hospital após cirurgia plástica. Isso aconteceu em Cuiabá. E normalmente é assim, né? Faz a cirurgia, depois de 2 dias é que dá o BO. Por quê? Normalmente, pelo que eu apurei, a maioria dos casos acontece a tal da embolia pulmonar. Né? A cirurgia plástica, ela acaba trazendo a questão da embolia. Não sei aqui nesse caso se foi. Agora, apurar a questão do erro médico é muito difícil, né? Onde foi o erro? Ou houve erro ou não houve o erro? Acho que a gente volta para uma das perguntas que foi feita no começo, atrás, né? Como apurar isso? Então, nesse caso aqui dessa matéria, é muito importante levantar se de fato houve uma questão de erro médico ou não. No caso em tela, vai haver um levantamento, a gente não sabe ainda. Mas me parece que houve uma embolia pulmonar, que aí não é uma responsabilidade do médico, é um risco da cirurgia plástica. Todo mundo, quando faz uma cirurgia, assina um termo, e aí vai de novo naquela pergunta. E a questão da cirurgia plástica é muito mais, porque você faz uma cirurgia, uma abdominoplastia ou uma lipoaspiração. A lipoaspiração fica naquele suga. E a embolia, ela vem daí, desse problema do sangue que coagulou, de uma gordura que acabou entrando na corrente sanguínea, desculpa. Enfim, então, alguém fala alguma coisa... Tem que ver o que aconteceu, né? Basicamente é isso que você falou, a explicação é exatamente essa. Não tem muito o que falar, depende de caso a caso, de novo, depende, né? Sim. Vai depender realmente de caso a caso para ser apurado. Se a paciente foi sincera com o médico, né? Porque às vezes as mulheres... se omite alguma informação, tem um problema cardíaco. Da beleza perfeita, às vezes omite muita informação pro Olha, médico. isso é importantíssimo. Mas aí eu já discordo. Acontece. Transferir essa responsabilidade. Não, mas o Anderson, quando você vai fazer... fazer cirurgia, eu sou expert nisso, que eu já fiz mais de 40 cirurgias na minha vida. Você quer resolver Mas o seu você fez problema. os exames antes. Fiz, só que você escreve lá, você teve isso. Você toma isso, Muitas você não falam, isso. Muitas não falam porque elas Eu querem sei operar. que não falam, mas você transferir essa responsabilidade exclusivamente para o paciente, você não falou, você morreu. Não o acho que é médico isso. orienta e o paciente aceita o risco. Exatamente. É diferente. Perfeito. Sabe uma coisa que me incomoda demais? Você acabou de falar uma coisa que não tem nada a ver com o que eu vou dizer. Avião. Eu vou viajar de avião, desliguem os aparelhos celulares ou coloquem no modo avião. Tá, e se eu não colocar? O que acontece? Eu fico pensando toda vez. Porque eu fico pensando assim, eu coloco no modo avião, mas será que essa mulher do lado pôs? Será que esse aqui pôs? Será que cai mesmo? Não vai cair, gente, porque senão não passaria essa... Pegava os celulares, me dá aqui todos os celulares. Na dúvida, né? Na dúvida, dá todos os celulares aqui. Se fosse cair, é a mesma história. Porque eu soube que interfere, principalmente na hora da decolagem. Mas deve ser mentira isso, Pode Cláudia. ter É sido. mentira. Porque eles te vendem a internet lá agora. Mas e aí eles te deixam a vendem gente internet. ficar com essa responsabilidade, porque eles não têm certeza que eu vou pôr no modo avião. E se eu não colocar no modo avião, cai o avião, eu mato 200 pessoas, porque eu não coloquei. não coloquei? Print e prova de tudo. A gente esquece de Exato, colocar, é desculpa. verdade. Fala, mas você esquece, não põe nem o cinto. E depois que sobe também, para, né? Para de funcionar o Wi-Fi, o 3G de vocês para, né? Porque eles o meu querem para. vender o dele, né? Pode ser, mas, gente, a 40 mil pés não funciona o 3G de Mas é ninguém. devagar do Se deles, funcionar o né? de alguém, me Devagar. avisa que eu vou achar que o 3G da pessoa tomou o melzinho do amor. E não funciona, gente, porque não é possível. O meu não funciona. Não, também não. Eu é nunca que eles querem tentei. vender deles. Então você já deixou o telefone ligado, né, Eu já doutora? deixei. Eu já deixei. deixou também? Você vê, olha aí, olha o perigo. Não, ela fala, modo avião. Passou aquele momento, subiu, tira. eu tiro. Não sei Ah, por quê, você mas tira? eu tiro. Não sei, eu tiro. Você vê? Então, Tá vendo assim, aí? mas você concorda que então não é verdade isso? Porque senão ninguém não deixaria essa responsabilidade sobre a gente. A mesma coisa da cirurgia plástica. A responsabilidade é só do cliente, do paciente, de dizer o que aconteceu, qual é a saúde dele, o que ele tem? Não, eu acho que aqui nós nem estamos tirando a culpa do profissional ou da paciente. Eu nem sei se essa analogia que eu fiz tem a ver. Ou é ridícula, mas me veio na acho que, cabeça. antes de mais nada, precisa ter o critério ali, no início, né? Quando apresenta os exames. Eu acho que a paciente precisa ser sincera, porque toda cirurgia tem risco. Não tem jeito, faz parte. Precisa ser sincera. O que ela espera daquela cirurgia? Ela entender bem o pós-operatório. Porque não adianta. Por exemplo, embolia dá porque não coloca meia de compressão na perna. Não dá pra cravar, né? Isso foi isso. Por isso que as ações Cada judiciais caso tem que ser tem a ver estudado. com o médico, elas são muito, muito bem elaboradas. Porque a gente tem que ver se teve um dano, se teve um erro, né? Um fato ali juridicamente punível e o nexo, né, gente? Por exemplo, ó, a ligação eu vou contar... entre o dano e o que aconteceu. Será que não foi a pessoa? Eu vou contar um caso meu, né? Eu, em 2006, fiz uma cirurgia que era muito simples. Me disseram, você precisa fazer com o profissional X, que era o melhor profissional, no melhor hospital particular eu fiz, porque meu convênio não cobria.
E era uma cirurgia simples, que entrava pela boca como se fosse uma endoscopia, ia até o meu colédoco. O colédoco é um caninho que ele desemboca no nosso estômago, onde passa a bile. E o meu era fechado. Eu não sei por que a minha bile não passava direito ali. E aí tinha que abrir o tal do colédoco. E aí, só que dizia que existia risco de perfuração de duodeno, risco de pancreatite, risco dessas coisas. O que aconteceu comigo? Perfuração de duodeno e pancreatite. Daí eu fiquei 6 meses na UTI, fiz 40 cirurgias na minha vida em razão disso. Meu Deus. Eu não entrei com ação. Uma cirurgia desmembrou pra 40? Pra 40 e aí foi. Assim, eu não entrei com processo, não fiz nada, tal, até porque eu queria viver. E deu certo, e graças a Deus eu tô aqui. Mas e aí? Existia esse risco? Eu era ciente do risco. Foi um erro médico? Porque uma perfuração de duodeno é porque a tesourinha foi pro lugar errado. Herbie, eu tô aqui, cara. Eu colocaria o termo de consentimento do médico do lado da placa do estacionamento. Boa, exatamente isso. Boa, você acabou de fazer uma coisa. Você meio que dá uma avisada que aquilo tudo pode acontecer e que você não é responsável, mas eu acho que se a pessoa sai... Não, porque foi uma perfuração. Não, e eu vou dizer uma coisa, tá? Acabou a cirurgia, ele foi embora e me deixou no hospital. E aí a dor era tanta, que eu comecei a sentir tanta dor, que ele... Aí começaram a fazer os exames, ele tinha ido embora. Então ele fez a cirurgia e não percebeu que eu tava com pancreatite e que eu tinha tido uma perfuração de duodeno. E aí ele foi embora e tal, aí eu começou. Transfere de hospital e tal. Deus. E aí depois de 15 dias da UTI e tal, chega a cobrança, olha, tem que pagar. Aí meu pai ficou louco, falou, o cara tá morto lá, você tá querendo que eu pague? E eu acho que meu pai não pagou até hoje a cirurgia. Sim, eu acho que essa parte a relação financeira é diferente da relação de saúde. Sim, mas eu acho que na hora o nervosismo, né? Com certeza. Tipo, ninguém foi lá, não foi nem me visitar pra ver alguma coisa nesse sentido, né? A gente fica muito, né? Quando é nossa saúde, a gente fica muito com o pé atrás, né? Ai, será que errou? Será que Então, mas a minha dúvida é nesse meu caso, é um erro médico ou não? Tava dizendo que poderia acontecer. Olha, não, precisa ser às vezes não. uma imperícia muito grave, eu acho. Um erro crasso pra Que dar acontece, direito à né? indenização. Agora vocês vão dar risada. Depois de quase 20 anos, eu resolvi fazer uma endoscopia agora, 1 mês atrás. Fui pro hospital, me internei no hospital, tal, pra fazer a endoscopia. De repente, gente, entra um médico e vem assim, eu só vou vendo o crachá dele. Era ele. Era o Dito Cujo. Vocês acreditam? mentira. Juro. Eu olhei, ele falou, oi, pois não, o que, Com que tá você eu não acontecendo? Na hora, Anderson, eu pensei, eu falei... Aí ele falou, o que que acontece? Eu falei, olha, o senhor não vai nem acreditar, mas eu tô aqui por sua causa. Eu falei, na verdade, há 20 anos atrás aconteceu isso, o senhor fez isso. Ele falou, eu lembro, foi no hospital X, Ele não sei o que. lembrava Lembrava. Aí eu pensei, falei, gente, e aí? Faço ou não faço, né? Posso dar pra trás aqui, né? Sim. Ah, Falei, 20 anos depois, falei, ele já, seja o que Deus ele quiser, ele já sabe aprendeu. o caminho, eu não né? faria. Ele já sabe o o caminho, né? Ah, gente. Ou não, ou não foi um Acontece, erro. gente, Aconteceu, né? acontece. 20 anos depois, ele E já aí eu aprendeu o caminho. fiz a endoscopia, mas eu tava Que coragem. com medo de morrer na endoscopia. E eu Já adoro pensou? endoscopia, né? Tomar uma anestesia, assim, dormir. Eu amo, porque você, sabe, pai de 3 filhos, cachorro, aquela confusão. Você não dorme bem, né? Então, assim, endoscopia, você deita lá, faz assim. Aí pergunta, que time você torce? Aí você fala, Palme. Aí pronto, Acabou. Vem com remedinho, né? Vem com o final feliz. É o Michael Jackson, né? O Michael Jackson era feliz. delícia. Enfim, mas eu só tomo lá nesse dia. E aí, eu fiz a endoscopia. Quando eu acordei, fiquei tão feliz que eu tava vivo, né? Nossa, Foi bom, Que assim. susto. Mas acho que eu não teria essa coragem de fazer o exame. Acho que eu ficaria com medo. Sério, você falava, eu não vou querer fazer com não você. vou. Ai, mas aconteceu um problema, um imprevisto. Próximo, eu Tem iria um trauma embora. também, né, gente? Já era 20 anos atrás. Se fosse recente, ele ia olhar pra cara do médico e ia surtar. Não, mas aí é pior ainda, né? Mas e o Porque trauma? foi tão O trauma é mais vivo. 40 foi tão mas é mais traumático. recente. Foi tão traumático pro médico também que ele lembrava de 20 Ah, anos sim. atrás. Será? Então não foi um negócio Ele assim. lembrava. O meu Cláudia. caso foi um caso muito falado, sabe? Porque era um caso assim. E aí eu ainda tive muitos desdobramentos. Eu peguei todas as bactérias hospitalares que existiam. Porque eu fiquei muito tempo no hospital, então assim, eu era fechado num quarto, as pessoas pra entrar no quarto pra falar comigo tinha que estar toda... Ixi. Sabe igual, tipo, pra Covid. pegar abelha? Seu pai tá certo, eu não pagaria nunca. Eu também não acho que eu não pagava. Ah, que E isso. não pagou, e não veio a cobrança até hoje. Ah, só Não tem nem faltava, coragem né? de cobrar, né? Fica como um acordo tácito. Né? Não reclama. Foi Fica isso. como indenização.